Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, 17 de maio de 2023. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto que tem a maior relevância na sociedade, mas muita gente não sabe direito o que é, como é que funciona. Enfim, tem muita dúvida ainda sobre esse assunto. Eu estou falando na luta antimanicomial. Já é uma luta, eu diria assim, antiga aqui no Brasil, vem dos anos 70, final dos anos 70. Muita coisa importante aconteceu de lá para cá, mas tivemos também alguns retrocessos. Mas o importante é que essa luta nunca esmoreceu, e amanhã, quinta-feira, em Belo Horizonte, tem o tradicional desfile do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E vamos começar ouvindo um trecho do samba enredo do desfile de amanhã. Olha só, gente. O pulo do cavalo azul ninguém cancela. 18 de maio de 2023. Plantando a esperança, reflorestando o amanhã. Pessoas são para dar frutos doces e tantãs. Salve o Fórum Mineiro de Saúde Mental. Salve a Suzan. Vem comigo, bateria! Vim mostrar meu badulac e o meu balagandã. Repinique, atabaque, sou tantã, o milique de araque. Arregou, é piripaque com sua lupa de venu. Vim mostrar meu badulac e o meu balagandã. Repinique, atabaque, sou tantã, o milique de araque. Arregou, é piripaque com sua lupa de venu. Se for loucura eu cuidar do meu país, o meu delírio se chama democracia. A motosserra não arranca a raiz, está fincada na poesia. Índio com barriga cheia, sem milícia na favela, sem garimpo na aldeia. O pulo do cavalo azul ninguém cancela. Galopa pra botar fascista na cadeia. E mostrar meu badular e o meu balangandã. Opa, abriu o microfone, né, gente? Vocês ouviram que legal? Esse é o samba enredo do desfile de amanhã, o desfile de 2023, o desfile Tantã, né? Mas para conversar sobre esse assunto, a gente tem hoje conosco uma convidada ultra especial. Eu estou falando da psiquiatra, da doutora em filosofia, autora de vários livros e uma especialista nessa área, uma militante histórica da luta antimanicomial. Eu estou falando da Ana Marta Loboski. Mas antes de convidá-la, eu vou convidar o nosso parceiro de todo o programa, o jornalista Márcio Macedo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. E aí, gostou do samba? Samba enredo? Gostei, adorei o samba. Muito interessante. Pois é. Então, vamos chamar agora a Ana Marta Loboski para a gente conversar sobre esses outros assuntos. Boa noite, Ana Marta. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ângela. É um prazer para mim estar aqui no Coletivo Alvorada, cujo trabalho eu admiro tanto, né? Com você, com o Márcio, para falar de uma coisa tão especial para nós como o desfile do 18 de maio, da Escola de Samba Liberdade, ainda que Tantã, comemorando o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Pois é, agora que estamos todos aqui, né, com a querida Ana Marta e o Márcio, e vocês também, vocês já estão aí. E olha, gente, hoje não vai dar para ter pergunta, porque por um problema de agenda entre nós três, a gente teve que gravar o programa previamente, né? Mas vocês vão ver que entrevista bacana e que legal. Então, olha só, eu vou dar partida nessa conversa, pedindo a Ana Marta para contar para a gente um pouco da história, né, da luta antimanicomial no Brasil. É uma história que ela vivenciou, que ela conhece, ela tem livros publicados sobre isso. Então,
é a pessoa certa para falar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. No final dos anos 70, meados para final dos anos 70, né, quando a gente estava aí já conseguindo derrubar a ditadura, né, já achando que conseguiríamos derrubar a ditadura, havia todo um clima de contestação, de questionamento, né, um clima muito fértil naquele Brasil daquela época, né? E dentre os vários questionamentos, né, que surgiam, então, na ditadura, né, relativos à ditadura que a gente vivia, a gente questionou um dos mais terríveis produtos dessa ditadura, que é o manicômio, né? O Brasil, então, tinha um enorme parque manicomial, né? No final dos anos 70, numa população muito menor, nós tínhamos 70 mil leitos em hospitais psiquiátricos no país e mais nada, nenhuma outra possibilidade de tratamento. Se você precisasse de tratamento, ou você era internado ou você ficava sem. Né? Na saúde pública era isso. Né? Num tempo que não tinha SUS, num tempo muito negro, né? Como se recordam todos que viveram, mas nesse momento animado por essa contestação, por esses questionamentos muito fecundos que aconteciam naquela época. Né? E esse também, né, é um questionamento que acontecia em outros países, desde o final da Segunda Guerra, né? Essas instituições, os hospitais psiquiátricos ou manicômios, já eram denunciadas pelas suas violências, pelos seus maus tratos, né? Então, houve diversas outras experiências, né? Que a gente chama de reforma psiquiátrica no mundo, né? E a gente também queria realizar a nossa. Mas nessa época, né? Nós éramos um grupo pequeno de trabalhadores, de usuários, que se reunia-se nas margens dos congressos oficiais, né? A gente não tinha um espaço próprio e não tinha nenhuma representação, figuração social, vamos dizer assim, ninguém nos conhecia, né? E muito menos teríamos condições de realizar uma política pública que pudesse enfrentar esses horrores dos manicômios. Né? Nós temos Barbacenas, Juquerias, para vocês terem uma ideia. Né? Aqui em Minas, naquela época, Barbacena foi muito denunciada. Tem um filme lindo do Elvésio Raton que se chama... me falhou o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Um filme muito conhecido do Elvésio, Nos Porões da Loucura. Né? Era uma série de reportagens que o Irã Firmino fazia, chamava Nos Porões da Loucura, e esse filme se chamava Em Nome da Razão e mostrava abertamente, assim, para quem quisesse ver, e também para quem não quisesse, os horrores que se passavam ali. Né? Mas foi preciso, então nós nos constituímos como um movimento da luta antimanicomial, nós éramos trabalhadores, usuários, familiares, né? Que queríamos construir um projeto diferente de tratamento das pessoas de sofrimento mental no nosso país, né? Sem ter ainda os recursos, seja financeiros, seja políticos para isso. Né? A nossa organização prossegue, em 87, a gente cria essa palavra de ordem por uma sociedade sem manicômios, e também cria o 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que nós vamos comemorar mais uma vez na próxima quinta-feira. Né? Depois que surge o SUS, né? Depois que surge a Constituição, a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, e o SUS como uma política pública de saúde realmente universal, né? Pautada pela integralidade, pela equidade, né? A gente pode, enfim, construir um modelo de cuidado que é um cuidado em liberdade, né? Que envolve, em vários municípios brasileiros, uma variedade de equipamentos, de serviços, de dispositivos, de ações que nos permitem, né, tratar das pessoas ditas loucas com cuidado, carinho, atenção que elas devem ser tratadas, né? E nos permitiram também fechar
a maioria dos leitos de hospitais psiquiátricos no país, e prosseguimos nesse caminho, né? Houve um retrocesso, esse retrocesso tão penoso para o nosso país, que foram os últimos 6 anos, né? Mas agora começamos o ano de 2023 numa expectativa grande, estamos todos, né? Muito tensos também, preocupados, porque a coisa não está fácil, mas esse ano a gente vai poder comemorar, né, o fim de um período muito negro e estamos querendo sair na avenida para contar essa história. Ana, como é que vai ser esse dia de luta antimanicomial? Olha, isso é uma tradição antiga nossa, né? Desde o início dos anos 90 a gente faz esse desfile. A escola de samba foi um usuário dos nossos serviços que usou esse texto, se chama Escola de Samba Liberdade Ainda Que Tantã, brincando com a bandeira de Minas, né? Então, é o nome da nossa escola mineira, né? E a gente... É uma longa preparação, né? A gente se reúne desde janeiro, usuários de serviços de saúde mental, trabalhadores, familiares, né? E vamos compondo como é que foi esse ano, quais são as coisas que nós gostaríamos de dizer para os mineiros, para os belo-horizontinos, o que nós queremos contar na rua, o que nós queremos dizer, né? A partir daí, a gente vai construindo as alas da escola de samba, cada uma tem um nome, escolhe o nome do desfile, né? E fazemos um concurso de seleção do samba-enredo, né? O samba-enredo ele tem que ser composto a partir das ideias que a gente criou nessa tempestade de pensamento coletiva, né? Que a gente faz ao longo de várias semanas para poder criar. Há um concurso de samba-enredo, concorrem os usuários, né? Usuários de serviços diferentes, e o vencedor foi esse, tão bonito, né? Que vocês acabaram de escutar. Quando chega no dia 18, às 1h30 a gente se concentra na Praça da Liberdade, né? Vem gente do estado inteiro, gente de serviços de saúde mental do estado inteiro, aquele tanto de ônibus, aquele tanto de gente, todos os serviços de Belo Horizonte, né? Aí a gente se concentra e desce, a escola de samba desce, né? Dançando, cantando, e se manifestando politicamente também, porque a nossa luta é política, né? E chegamos até a Praça da Estação, onde a gente faz o encerramento. Então, é isso, em linhas gerais, que acontece todo ano. Tem uma palavra de ordem para amanhã específica que vocês vão fazer questão de valorizar? Não, tem o título do desfile, né? Que é Plantando a Esperança, Reflorestando Amanhã, a Ângela já falou, e pessoas são para dar frutos doces e tantãs, né? E tem as várias alas, né, que nós vamos fazendo. Sim, é importante dizer, todo desfile a gente para na porta da prefeitura e a gente, então, lê um texto, né, falando da nossa história, das nossas reivindicações, dos nossos rumos, né? Um texto que a gente lê diante da prefeitura para a cidade inteira ouvir. E a palavra de ordem é essa, vamos reflorestar o amanhã. Né? E qualquer pessoa pode assistir, pode participar, pode caminhar junto com a manifestação? Mas é claro, né? A gente faz várias fantasias, né, no serviço, porque, como eu disse, é uma preparação muito longa. Então, tem fantasias muito bonitas, muito coloridas, né? Acho que o que chama mais atenção no desfile são as cores, as artes que os usuários fazem, né? E que a gente veste. E não só pode ir, como se bobear, ainda ganha uma fantasia de presente, um adereço para pôr na cabeça, né? Um cartazinho para segurar com uma palavra de ordem bacana, né? Todos são muito bem-vindos, porque é isso, gente. É um namoro da loucura com a cidade, né? É um apelo para a gente não ficar normal demais, porque, como dizia a Anísio da Silveira, gente muito normal é muito chata, né? Então, apoiado. Não é?
Então, Apoiado. todos são muito bem-vindos e sempre vai muita gente que não é trabalhador nem usuário da saúde mental, porque é isso, é um evento da cidade, é uma tradição da cidade, aberto para todos. Uhum. Eu já assisti, se não me engano, 2 ou 3 desfiles tantãs, achei assim o máximo, maravilhoso, maravilhoso mesmo, esteticamente muito bonito, as pessoas super animadas, passa uma força enorme, né? É um dia de comemoração, é um dia de luta também. E aí, falando um pouco, né, Ana Marta, dessa luta, a gente sabe que Minas Gerais foi assim, meio vanguarda no Brasil, né, nessa luta, né, antimanicomial, desmanicomização. Eu queria que você falasse um pouco dessa luta aqui em Minas, que é a sua história também. Você é pioneira, você participou desde o começo desta luta. Então, conta para a gente um pouco, porque tem muita gente que vai amanhã assistir ao desfile, até participar, mas que não tem, né, ideia do que, como chegamos até aqui. Né? Sim. Então, assim, é importante dizer que sempre existiu uma articulação nacional, né? Mesmo quando nós ainda éramos muito poucos, né? Mesmo nesses tempos que a gente estava começando a se organizar, sempre foi uma articulação nacional para tentar implementar uma reforma psiquiátrica brasileira. Né? Então, é importante salientar isso. Né? E até hoje, a gente tem uma organização nacional, a gente tenta assegurar aí a reforma psiquiátrica como política pública para o país, para o Brasil. Agora, né, sem falsa ou verdadeira modéstia, né, eu acho que a gente pode dizer assim que Minas sempre se destacou muito nessa história. Né? Eu acho que, sobretudo, porque nós temos um movimento social muito organizado. Né? Então, movimento social, no sentido de que assim, a reforma psiquiátrica brasileira ela não foi decretada, nem mesmo gestada pelo poder público ou por uma universidade, pela universidade. Né? Ela foi uma construção de base, ela foi como uma construção de trabalhadores e usuários de saúde mental, né? Que se organizaram independentemente de qualquer instituição. Né? E o que eu acho que tem uma coisa muito característica de Minas é que esse movimento social, como em todo o país, ele nos ajudou com as nossas primeiras conquistas, né? Isso no país inteiro. Né? Mas quando a gente conseguiu fazer disso uma política pública mesmo, o que só começa a acontecer, como eu disse, a partir dos anos 90, a rede de Belo Horizonte, por exemplo, é do 92, 93, da época do governo Patrus. Né? Depois que a gente conseguiu, né, ter um respaldo institucional, uma política pública para criar serviços e para poder, de fato, fechar manicômios, né? A gente... Outros municípios, outros estados que conseguiram isso, talvez tenham ficado um pouco mais descansados, deixaram o movimento social para lá, alguns deles, né? E, digamos assim, se institucionalizaram. Né? Eu acho que Minas não fez isso, Minas não se aquietou. Né? Mesmo no tempo do Patrus, a gente ia brigar com o próprio Patrus. Olha, Patrus, mas como é que é? Você falou que ia abrir o serviço tal, não abriu agora, né? Então, a gente sempre teve essa dimensão de que gestão é gestão, movimento social é movimento social, e que a gente tem que cobrar, tem que lutar, mesmo no tempo das vacas gordas, porque nós tivemos vacas gordas, sabe? Nós tivemos um tempo que a rede se ampliou, que foram criados muitos serviços, que havia um financiamento bacana, que a gente conseguiu redirecionar o financiamento que era destinado aos hospitais para criar os serviços territoriais e abertos que nós temos hoje. Né? Mas, tanto no tempo das vacas gordas, como agora, que elas ficaram bem magrinhas, né? O Movimento Social Mineiro, Fórum Mineiro de Saúde Mental, a Associação de Usuários,
mineira de usuário de saúde mental, que é a Suzana, nunca descansaram, nunca pararam de lutar, de criar, de inventar moda, né? E esse desfile, ele é organizado pelo movimento social, ele é organizado pelo Fórum de Saúde Mental e pela Suzana, né? São eles que... É o movimento social quem conduz, né? Os serviços vão, né? As instituições que podem nos apoiam, mas tem essa resistência, sabe, Ângela? Esse ímpeto, né? Esse tesão mesmo que só o movimento social mantém vivo, né? E com isso a gente teve muitas conquistas, né? Eu acho que muitos municípios mineiros são exemplos dessas conquistas. E em Belo Horizonte, por exemplo, a gente conseguiu construir uma rede bacana. Hoje, muito machucadinha, né? Com todos esses problemas que nós vivemos, repito, nos últimos 6 anos. Mas uma rede que consegue oferecer cuidado e liberdade para todas as pessoas e que não recorre ao hospital psiquiátrico. Para vocês terem uma ideia... Ana, Oi. E outros movimentos sociais, outros setores do movimento popular vão estar presentes nessa marcha amanhã? Participam da luta antimanicomial? Participam. Na construção dela mesma, participam menos do que a gente gostaria. A gente sempre chama, né? Mas eu acho que cada movimento tem sua agenda, né? A gente sabe que é difícil, que é complicado, mas no dia mesmo do desfile vai bastante gente. Vereadores do nosso campo também, né? Deputados do nosso campo, né? Então, tendo essa representação de parlamentares sempre presente, né? E representantes de movimentos sociais, porque é uma festa bonita, né, gente? E o campo democrático e popular gosta de festa e de política, então junta as duas coisas junto, né? É realmente muito apetitoso de ir. Mas só para eu concluir o que eu estava dizendo, mas que eu acho importante saber, nesse período, só em Belo Horizonte, a gente fechou 4.100 leitos no hospital psiquiátrico. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, a gente realmente conseguiu fazer uma rede de serviços que a população belo-horizontina pode acessar a qualquer momento, né? Que ela será recebida, será acolhida, não tão bem quanto nós já fizemos e podemos fazer, porque os recursos estão muito minguados, né? Mas a gente continua, a rede de saúde mental de Belo Horizonte ainda é uma rede da qual a gente se orgulha muito. Mas, Ana Marta, essa luta que eu acho assim, maravilhosa, incrível, fundamental, até hoje tem muito desconhecimento em torno dela. Primeiro, porque uma parte da mídia faz questão de desinformar sobre o assunto, né? E também porque uma mentalidade conservadora, ela sempre tenta distorcer. Uma das grandes distorções é dizer, está vendo? Fecharam os hospitais psiquiátricos e para onde vão agora as pessoas portadoras de sofrimento mental, né? Aí a minha questão para você é o seguinte: eu sei que foi criada uma rede muito interessante, né, de atendimento em várias, digamos assim, modalidades, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, porque tem muitas famílias que ainda acham assim, o que eu faço, sabe? O que eu faço, né? E tem uma rede importantíssima aí e muita gente não sabe. Sim. Olha, então vou falar de alguns dos dispositivos das redes, né? Primeiro, aqueles que a gente começa, sempre que a gente vai montar uma rede no município, que são centros de atenção psicossocial, que aqui em Belo Horizonte a gente chama de CERSAM, né? Esse serviço, aqui em Belo Horizonte nós temos 16 deles, eles são territorializados. O que isso significa? Cada um deles atende a uma determinada região da cidade, né? E, dentre eles, temos alguns que são específicos para pessoas em uso prejudicial de álcool e droga e para crianças e adolescentes, né? Esses CERSAMs, eles funcionam 24 horas. Então, eles têm condições de oferecer cuidados intensivos, né? Intensivos e contínuos, pelo tempo que for necessário, né?
Então, a pessoa fala, nossa, mas eu não posso mais internar no hospital psiquiátrico, e se tiver muito grave? E se precisar de ficar um tempo? Não, vai ficar conosco pelo tempo que for necessário. Né? Pelo tempo que for necessário. Só não vai ficar preso igual ficava no hospital psiquiátrico. Né? Vai ficar num estilo diferente, num jeito diferente de tratamento. Né? Então, esses CERSANs, eles têm leitos noturnos, né? Onde as pessoas que estão em crise mais grave podem ficar, como eu disse, pelo período que for necessário. Né? Temos também um serviço de uma retaguarda psiquiátrica, que a gente chama de serviço de urgência psiquiátrica, que funciona à noite, né, no período noturno, recebendo crises que aconteçam no período noturno. Né? Então, temos mais respaldo. Esses serviços, gente, eles estão muito sucateados, sabe? A área física não está recebendo cuidados por parte da prefeitura, né? Eles não estão bonitos como a gente gostaria, como devem ser, né? Amplos, bonitos, espaçosos. Não, há problemas, mas eles continuam funcionando dessa maneira, 24 horas por dia, abertos para quem precisar, para qualquer morador de Belo Horizonte que precisar. Temos também equipes de saúde mental na atenção básica, né, nas unidades básicas de saúde. Em algumas unidades básicas não chega a ser uma equipe, é um psicólogo. Em outras tem um psicólogo e um psiquiatra, que também, né, que recebem casos daquele território, que é a área de abrangência daquele centro de saúde, da pessoa que está precisando de um cuidado. Se você chegou na atenção básica, é um caso que dá para atender lá, não precisa de um cuidado mais próximo, mais intensivo, é atendido lá. Se for preciso, encaminha para o CERSAN. Né? Quer dizer, todos esses pontos da rede, eles vão se articulando com os outros. Os CERSANs, por sua vez, também encaminham quando o paciente está melhor, não está mais querendo, não está mais precisando de ficar lá tanto tempo, vai ser atendido na unidade básica. Também nesse ponto da atenção à saúde mental, unidade básica, temos tido problema. Né? Temos tido problemas, porque as unidades básicas de saúde estão muito cheias, né? Estão lotadas de gente, é preciso mais recursos humanos, né? E vocês sabem que nós temos tido uma péssima gestão do SUS, aqui em BH, isso já vem de algum tempo, né? Mas, para vocês terem uma ideia, a última secretária que acaba de sair, ela era da diretoria do CRM, né? Vocês têm visto, não sei, acho que todos sabem, o papelão que os conselhos de medicina fizeram durante a pandemia, né? A gente defendendo cloroquina, né? Não se posicionaram com relação à questão da vacina. Uma vergonha. Assim, né? A gente é médica, tem orgulho da profissão, uma profissão bonita, como todas as outras profissões que compõem, né, o serviço de saúde mental, mas é uma tristeza para a gente ver os conselhos de medicina nesse nível de vulgaridade, de grosseria, de desconsideração radical, negligência radical com a saúde do brasileiro. Né? É lamentável. Ana, como é que está? Só um minutinho, eu não acabei de falar de todos os serviços que tem. Você quer que eu continue ou quer fazer uma outra pergunta? Pode ficar à vontade. Não, continua. Tá, então, nós temos os centros de convivência, né, que são 9 por regional, onde as pessoas fazem oficinas de arte, atividades culturais, e isso é uma beleza, né, gente? Arte e loucura combina muito, né? Então, é por isso que o nosso 18 de maio é tão colorido, tão bonito, porque esses centros de convivência são o nosso carro-chefe para puxar a produção do 18 de maio, né? Temos moradia, temos serviços residenciais terapêuticos, né? Que são casas onde moram, né, com cuidadores, recebendo assistência devida, aqueles egressos, aquelas pessoas que viveram por anos em hospitais psiquiátricos que foram fechados. Né?
Temos consultórios de rua, que atendem a população de rua, né? As pessoas que estão em situação de rua. Temos as unidades de acolhimento provisório, onde o pessoal que está na rua pode ficar, se tiver em sofrimento mental, pode ficar um tempo até conseguir achar também uma outra saída, né? Eu vou me limitar a isso, por enquanto tem mais coisas, mas é só para vocês poderem ter uma ideia geral do que a cidade oferece. Poderia oferecer mais? Poderia oferecer muito mais, gente. Poderia oferecer melhor qualidade, poderia oferecer maior agilidade no atendimento, mas precisamos de uma gestão, né, que seja capaz de incrementar e de conduzir à sua plenitude, né, a potência que essa rede tem. Ana, o governo do Estado apoia a luta antimanicomial? Bom, o governo Zema, você sabe, né? Ele não apoia nada que seja muito bom, né? Mas a luta antimanicomial, Marcela, conseguiu uma coisa curiosa, que é assim, mesmo os governos que não apoiam, eles também não vão contra. Por quê? Porque os serviços são bem-vindos pela população, entendeu? Então, os CERSANs, esse Centro de Atenção Psicossocial, os cidadãos, os usuários gostam dele. Então, nenhum prefeito de interior ou de Belo Horizonte é bobo de fechar esses serviços, né? E o próprio governo do Estado não ajuda, né, como deveria, não ajuda de jeito nenhum como deveria, mas sabe muito bem que não é politicamente interessante para eles fechar serviços que são bem vistos pela população, né? Então, com Zema ou sem Zema, sobrevivemos muito melhor com outros, né? Melhores do que ele. Mas sobrevivemos com ele, né? Porque a gente tem toda essa história de resistência, de organização que eu coloquei anteriormente. E o Lula, nesse mandato, já fez algum aceno? Como é que é? O Lula já fez um aceno nesse terceiro mandato? Fez um aceno, mas é um aceno ambíguo, né? Vou explicar. Com uma mão, ele fez uma coisa que a gente queria muito, né? Que é revogar portarias que foram editadas do governo Temer para cá, que era um retrocesso do ponto de vista de financiamento dos serviços, né? Então, essas portarias estão revogadas, né? Criou-se um departamento de saúde mental, quer dizer, nessa linha, né, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial que a gente defende, né? Então, isso foi bacana e a gente tem expectativa disso. Agora, com a outra mão, o governo Lula cria um departamento de apoio às comunidades terapêuticas no Ministério da Cidadania, né? Evidentemente que a gente compreende as pressões que o governo sofre, mas não é porque um governo sofre pressão que a gente também não vai pressionar do lado de cá, né? Então, é um contrassenso, porque a luta antimanicomial, os serviços que ela criou, que inspirou e veio a criar com as políticas públicas, né, que nós reivindicamos e conseguimos, um apelo, um amor à liberdade, à dignidade humana, aos direitos humanos, né? E as comunidades terapêuticas são o oposto de tudo isso, né? São espaços de violação de direitos, né? De trabalho forçado, de tratamento imposto, arbitrário, né? De desrespeito total, né? Além dessa confusão que se faz entre o Estado laico e a questão da igreja, né? Então, realmente, o governo Lula se contradiz totalmente, porque ele faz uma coisa com a mão e faz o oposto com a outra. Nós vamos ter que ver como é que isso vai ficar, né? Nesse sentido, Ana Marta, a gente pode dizer que essas comunidades terapêuticas são as coisas mais atrasadas, o que tem de o maior retrocesso nesse processo, desde que a luta se colocou, a luta antimanicomial, ou teria coisa que pior ainda do que isso? Não, na verdade, elas são a figura contemporânea dos hospitais psiquiátricos, né? Hospital psiquiátrico sem médico, sem psicólogo, mas
E ligada a igrejas neopentecostais, evangélicas. Sim, sim, e que tratam dos usuários de droga de forma muito impositiva, muito autoritária, muito desumana, sabe? Não é essa a estratégia que a gente tem para tratar com as pessoas que estão nessa situação de uso prejudicial de álcool e drogas, né? Então, eu acho que no momento, sim, Ângela, nós ainda temos alguns hospitais psiquiátricos, né? Temos um bocadinho ainda, temos 20, 30 mil leitos de hospitais psiquiátricos para fechar. Mas e isso a gente vai retirando o financiamento, né? Revogando essas portarias, aí fica mais fácil. Agora, as comunidades terapêuticas, elas proliferam de uma forma totalmente descontrolada, não há uma vigilância regular, elas não têm que prestar contas a nenhuma instância do E poder. elas recebem verba oficial, e essa verba Recebem verba poderia oficial. estar indo para o SUS e essa rede toda que você mencionou antes, não é? Sim, receberam durante todo o governo Bolsonaro, receberam rios de dinheiro durante o governo Bolsonaro, né? E continuam sendo financiadas, aí, ao menos por enquanto, pelo governo Lula. Né? E tem muitas delas que acreditam na cura gay, coisas desse tipo. Sim, coisas desse tipo, que obrigam as pessoas a rezar, que obrigam as pessoas a adotar uma determinada fé, né? E isso a gente não pode, né? Quer dizer, toda essa religião é uma coisa das pessoas que a gente tem que respeitar, né? Mas nós temos várias religiões no Brasil, todas elas merecem respeito, né? Então, essa pretensão de ser, né? Das religiões que sustentam essas comunidades, ser a religião, a única possível, é marcada por uma intolerância, né? Que nós vimos muito, de onde nascem coisas tipo cura gay. Né? Uma intolerância com a diversidade, com a diferença. Né? Então, são realmente coisas muito, muito grandes. Parece que as comunidades também obrigam as pessoas a trabalhar sem remuneração, né? Sim, elas colocam os próprios usuários para trabalhar sem remuneração. Muitas delas. Bom, vocês que estão acompanhando, né, essa entrevista, essa conversa tão importante, bacana, esclarecedora com a Ana Marta, eu vou pedir para vocês nos ajudarem, né? Curte, né? Aperta o dedo aí no curtir, né? Capricha no curtir. Vai lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal do Coletivo Alvorada, porque além de você garantir mais visibilidade para a gente, ajuda a gente com o algoritmo, né? O algoritmo só entende se a gente tiver muita visibilidade. Aí ele dispara a exibir nosso vídeo. Se não, ele fica, né, colocando nosso vídeo para escanteio. Então, vai lá, curte, se inscreve, e aí quando você se inscreve no nosso canal, você passa a receber todas as informações sobre esse programa e sobre os mais outros 9 programas que o Coletivo Alvorada tem, entre programas semanais e programas mensais. Além disso, você fica informado de todas as atividades culturais, políticas, enfim, essa infinidade de coisas que o nosso coletivo faz. Né? Bom, hoje, infelizmente, não vai dar para você comentar, porque nós estamos no modo gravando, né? Foi gravado esse programa. Mas, enfim, vamos seguir, né? Vamos continuar essa conversa tão esclarecedora com a Ana Marta Loboski, que é psiquiatra, doutora em filosofia, autora de vários livros sobre luta antimanicomial, sobre essas questões ligadas à saúde mental, e é uma precursora na luta antimanicomial aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A gente pode dizer que essa luta se confunde, inclusive, com a trajetória dela. Mas agora é a vez do Márcio perguntar. Ô, Ana, quais são os desafios da luta antimanicomial na atualidade? Olha, a gente tem uma coisa muito favorável, sabe? Que eu acho que os nossos argumentos são muito consistentes, né? Acho que a gente tem como argumentar, a gente tem... Mas nós também temos provas, né? Quer dizer, a gente conseguiu provar que é possível fazer o cuidado em liberdade,
prescindindo do hospital psiquiátrico e de toda e qualquer instituição fechada, de toda e qualquer instituição de reclusão, de exclusão das pessoas de fora da cidade, né? Então, a gente conseguiu provar que isso é possível, aqui em Belo Horizonte, particularmente, e em outros municípios mineiros. Agora, os nossos desafios passam por isso que a gente tem falando. A gente precisa de novas formas de financiamento, porque nós ficamos muito sem dinheiro durante esse período do retrocesso, né? Então, nós precisamos, né, que o governo federal invista mais na criação de novos serviços. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente não tem um Sersan na região Centro-Sul. Tem anos que nós pedimos, pelo amor de Deus, para abrir esse Sersan, não conseguimos, né? E isso é uma coisa muito importante para nós. Então, nós precisamos desses recursos financeiros e precisamos de uma gestão municipal. Eu estou falando de Belo Horizonte, né, gente? Que é a cidade que eu vivo, né? Mas vamos lembrar que essa comemoração é de Minas inteira, do Brasil inteiro, né? Eu só estou em alguma... E esse desafio do financiamento é para o Brasil inteiro também, para todos os municípios brasileiros, porque funciona por um repasse de verba, né? O governo federal, através de determinadas portarias, repassa verba para o município abrir e manter esse serviço. Então, essa torneira que estava fechada, né, nós precisamos que ela seja aberta e aberta com vontade, né, que entre financiamento para o serviço. Precisamos também, né, gente, não é só no nível federal, nós precisamos de gestões estaduais e de gestões municipais, né, atentas, cuidadosas, que conheçam a rede, que estejam próximas dos serviços, né? Que acompanhem de pertinho, que deem notícia do que está acontecendo, né? Que se preocupem em mudar o que não está bom, né? Que quando veem que um serviço não está cumprindo bem a sua finalidade, consigam intervir ali de forma adequada, né? Precisamos de os nossos CAPs, como eu disse, andam jogados, desmazelados, estão precisando de reforma física, estão precisando de manutenção, de ampliação, alguns deles são muito estreitos. Então, por exemplo, o Sersan Venda Nova, ele está funcionando num centro de saúde, no espaço físico de um centro de saúde totalmente inadequado para ele. Nós também tem anos que estamos reivindicando para resolver essa situação, né? Então, temos esse tipo de desafio, que é de encontrar, né, de ter gestões federais, estaduais e municipais, né, que cuidem dessa rede, que invistam nela, que se esmerem, né, se aproximem, estejam presentes de verdade no cotidiano dessa rede. Outro desafio, nós acabamos de falar deles, né? Nós ainda temos uns 20 a 30 mil leitos para psiquiatra para fechar, e para fechar o hospital psiquiátrico você precisa de abrir outro tipo de serviço, não é fechar simplesmente, né? Então, precisamos, mais uma vez, ampliar a rede, fechar esses hospitais. Temos o desafio das comunidades terapêuticas, né? Porque, olha, você faz tudo, né, para tratar das pessoas de um jeito humano, bacana, atencioso, né? Respeitoso com as singularidades delas, com as escolhas delas, e, de repente, vai sem mais nem menos, o povo está lá, a comunidade terapêutica pega o usuário e trancafia ele lá, né? Isso é um desafio para nós, porque nós não podemos admitir que isso aconteça, né? Temos o desafio de continuarmos firmes como movimento social, de trazer novos militantes para as nossas fileiras, né? De continuarmos a manter acesa essa chama da militância que é tão importante para nós, né? Temos aí, né, as questões, é muito bom que isso seja colocado em pauta, a questão dos negros, dos índios, das mulheres, dos LGBTQIA+, né? Que são, como qualquer outro cidadão, clientes nossos, né? Mas que têm as suas dificuldades próprias, as suas questões próprias, que nós temos que afinar o nosso ouvido para acolher, né? Para tê-los conosco sempre, né? Como militantes do movimento social, como usuários do nosso serviço.
Acho que são esses os desafios. Ana Marta, uma questão que sempre me chamou a atenção, tanto na cobertura da Parada Gay, que é também um momento de festa, mas de luta, não é? É que na cobertura do desfile Tantã é exaltado mais o lado, digamos, festa, né, por parte da mídia, e não se entra nesse debate, nessa discussão, inclusive dias anteriores, né, do próprio desfile, que seria um espaço interessante para a mídia problematizar, conversar, discutir, né? Eu sempre vejo nisso, não sei se eu estou pensando errado, né? O dedo de anunciantes, porque o poder, né, dos hospitais e tal é muito pesado nessas coisas, né? E, na verdade, essa proposta, né, da luta antimanicomial é fechar o hospital e substituí-lo, o hospital psiquiátrico, né, e substituí-lo por uma série de outros serviços humanizados, enfim, né? Mas tem essa resistência. Se, por um lado, tem de setores reacionários, aí, ditos religiosos, tem também por parte de poder econômico muito forte. Então, vocês estão meio que imprensados aí. Você concorda com essa avaliação? Sim, concordo, porque os interesses econômicos atualmente, né, eu acho que nessa área eles são da indústria da saúde, sabe? Que o Conselho de Medicina não se opõe. E isso não é novo, né, gente? Quando começou isso tudo, eu não sei quem é mais ou menos da minha idade aí que vai lembrar, Belo Horizonte tinha lugares como a Pinel, que até ainda existe, mas com André Luiz, Santa Maria, Santa Clara, mas que agora eles são hospitais que funcionam, não é com dinheiro público, né? Mas naquela época eles funcionavam com dinheiro público. Recebiam dinheiro, né, do Estado sem nenhuma fiscalização, gastavam como bem entendiam, e os usuários ficavam jogados lá, né? E a gente chamava isso de indústria da loucura, né? Esses proprietários desses hospitais era a turma da indústria da loucura e por muito tempo foram os nossos principais adversários, né? Agora, a indústria da saúde mudou um pouco, né? A indústria da loucura entrou para dentro da indústria da saúde, que é a questão da prescrição indiscriminada de medicamento, né? Quer dizer, é claro que a gente usa medicamento, mas medicamento para nós, né, nessa lógica nossa, é um cuidado, entre outros, tantos que a gente tem que oferecer para as pessoas, entende? E existe essa ênfase, né, do que eu estou chamando de indústria da saúde, focar no diagnóstico e no medicamento. Você tem que fazer o diagnóstico tal para tomar um medicamento tal, que é o que está em evidência, que é o que está no marketing do momento, né? E vários outros interesses, né? Por exemplo, os conselhos de medicina e as escolas, e eles direcionam as faculdades de medicina assim, também de tal modo, muitas delas, talvez a maioria, de que há uma ênfase assim, na superespecialização. Né? Então, por exemplo, você tem ortopedista para tratar o dedo mindinho, tem ortopedista para tratar o dedo polegar, né? Quer dizer, essa fragmentação do trabalho médico. Né? E a luta antimanicomial, né? O serviço inspirado na luta antimanicomial, eles não trabalham com essa lógica, nós atendemos pessoas, não é por idade, não é por diagnóstico, não é por rico, por pobre, por branco, nós atendemos as pessoas que precisam, né? Então, a gente vai na contramão dessa lógica da superespecialização, que é a lógica da medicina no momento, que é o que dá dinheiro, né, gente? Que é plano de saúde, né? Que fortalece esse tipo de coisa. O SUS, a indústria da saúde, não gosta do SUS, né? Haja vista a posição do CRN. E nós somos puro SUS, né, gente? Então, são os nossos adversários. Né? Só para vocês terem uma ideia, vou tentar ser breve, mas o Conselho Regional de Medicina daqui quis fechar os Serções de Belo Horizonte, no sentido de que quis proibir os médicos de trabalharem nos Serções.
Isso foi uma luta medonha, foi parar na justiça, nós tivemos que fazer 1000 manifestações na rua. E você vê que é uma coisa de uma tal falta de escrúpulos, né? Porque se fecha os Sessões de Belo Horizonte, quem vai atender os belo-horizontinos? Não tem mais hospital. Só tem o Raul Soares, que só tem 100 leitos, ocupados por gente do interior, né? Então, olha a loucura que é isso. Por uma questão de indústria da saúde mesmo, né? de vender uma certa concepção da saúde, eles estavam dispostos a deixar o povo de Belo Horizonte desassistido, né? Das urgências. Quem atende urgência psiquiátrica aqui somos nós. Quem atende crise somos nós do SUS, né? Eles estavam dispostos a isso, como estiveram dispostos a deixar o povo usar cloroquina, a não fazer propaganda de máscara, de vacina, etc., como nós comentamos no começo. Então, eu acho que isso, Ângela, é importante frisar, a imprensa, a mídia habitual, praticamente não nos deu espaço. Na época que isso aconteceu, eram reportagens enormes, veiculando a visão do Conselho, né? E a nossa visão, a gente que estava na rua, que estava lutando, a gente não encontrava espaço. Então, isso que você diz faz muito sentido, né? E é mais um motivo pelo qual a gente fica tão feliz de poder estar aqui no Toque do Coletivo Alvorada, né? Tendo esse espaço para contar para a cidade, né? As coisas que a gente deseja, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente conquista, né? Pois é, aí eu aproveito, né, esse gancho, viu, Márcio, que a Ana Marta acaba de falar, para dizer, olha, gente, é por isso que é importante vocês nos ajudarem aí, dando o máximo de visibilidade possível para as entrevistas do Toque do Coletivo Alvorada e todos os programas do Coletivo Alvorada, né? Que, como eu já disse, são 10, né? Entre programas semanais e mensais. Porque, olha, nos nossos programas, aqui não tem patrão. E como a gente não tem anúncio, a gente não tem rabo preso com o anunciante. Aí a gente pode contar as coisas como elas são, do jeito exatamente como elas acontecem, o que a Ana Marta está fazendo. Agora, em outro tipo de mídia, que tem anunciante, que o patrão é amigo de não sei quem, aí a coisa fica mais complicada. Às vezes o repórter até quer fazer, não digo que sempre queira fazer a matéria completa, não, mas de um modo geral quer, né? Mas não consegue, não tem espaço, né? Daí a importância da mídia independente, né? Daí a importância de você dar uma força, você que está nos assistindo. Márcio. Ana, como é que a cultura, as artes, a imprensa, principalmente a imprensa independente, pode contribuir com a luta antimanicomial? Olha, a arte, assim, a gente tem, né? Quando a gente está em condições, quando nos financiam, quando a gestão nos dá respaldo, a arte da luta antimanicomial, dos usuários da luta antimanicomial, está muito presente na cidade, né? O desfile é uma obra de arte, né? Eu aproveito para convidar todo mundo que está nos ouvindo para estar lá conosco, para ver se eu estou falando mentira ou não, né? Vamos lá ver, a gente prova que bonito que é. E a gente já teve, assim, né, em momentos de gestão favorável, oportunidade de expor a arte dos nossos usuários, né, em espaços nobres da cidade, no Palácio das Artes, né, em vários espaços da cidade. A gente já fez muitas feiras de arte insensata, que são belíssimas, né? Temos artistas que trabalham com a gente, né? Mas a parceria dos artistas de Belo Horizonte, em geral, não só dos que trabalham com a gente, do pessoal da cultura de Belo Horizonte, é essencial, é fundamental, né? Para a gente conseguir. Porque a arte, né, gente, tem muito a ver com sensibilidade, né? Tem muito a ver com a beleza. E é preciso muita sensibilidade, que a gente apure a nossa sensibilidade, né? Que os trabalhadores de saúde mental apurem a sensibilidade, que os cidadãos de Belo Horizonte, Minas, apurem a sensibilidade para poder tratar de gente, com leveza, com humanidade, com carinho, né? E é a arte que nos dá isso, né? Então, assim, a imprensa é fundamental, como eu disse, esse espaço que vocês nos oferecem
é fundamental. Às vezes a gente discorre, assim, vários espaços, né, da imprensa menor, assim, mais ligada ao campo democrático popular, sempre oferecem, Brasil de Fato está sempre oferecendo para a gente, né? E outros aí, que eu não vou me lembrar de citar, mas a gente encontra esse canal, né? E toda vez que a gente encontra essa parceria da imprensa, a gente é muito preciosa para nós, né? Porque nós temos que dar visibilidade para uma coisa tão bonita, né? E que fica tão oculta, né? Se pudessem, né, se uma certa mídia não pudesse, se um certo tipo de poder que existe no país não pudesse, eles nos manteriam escondidos debaixo do chão, né? Mas não podem, porque no dia 18 a gente sai, arrasa, sai com a força toda, e a gente aparece e mostra para a cidade a nossa cara, quem nós somos, o que nós fazemos, né? A felicidade que nós conseguimos produzir, né? E a capacidade de luta e de resistência, né? Que nós, enquanto brasileiros, ao lado de outros setores, né? De outros segmentos do povo brasileiro, conseguimos desenvolver pela experiência que a gente tem com esse país tão bonito, mas tão difícil, né? Como é que a senhora analisa os filmes que retratam a loucura, tipo vários grandes sucessos aí do cinema? Olha, alguns são bons, né? Mas eu acho que ainda não tem um grande filme sobre a loucura, a não ser o documentário da Estamira, que eu acho assim, maravilhoso, sabe? Agora, há filme legalzinho, assim, Uma Mente Brilhante. Um filme, mas não pega o espírito da coisa, sabe? Não pega as reais dificuldades, os reais enfrentamentos, o sofrimento mesmo que a pessoa tem, né? Mas loucura não é só sofrimento, né, gente? Loucura também tem uma dimensão fecunda, de originalidade, de ideias novas. Então, os filmes não mostram isso, sabe? Eu acho que Estamira mostra maravilhosamente, porque é uma louca maravilhosa, né? É uma louca que constrói um modo de vida, um modo de circular na cidade, um jeito de falar muito bonito. Então, eu realmente fico com esse, assim, entre os vários que já foram feitos. Bom, nosso programa está chegando ao final, infelizmente, porque a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando com a Ana Marta, com essa garra, ao mesmo tempo essa alegria, essa felicidade. Ela está na luta, e está na luta de corpo inteiro, né, Ana Marta? De corpo inteiro, inteira, completa nessa luta. E é uma luta muito bonita. Eu acho que a luta que vale é a luta que a gente faz assim. E é uma luta com alegria, né? Nada de coisa para baixo, não. Né? A gente muda o mundo com muita força e muita alegria também. Né? Bom, palavra aberta, Ana Marta, para você fazer as suas considerações finais. E antes de terminar, a gente vai rodar o samba, né? O samba enredo do desfile de amanhã. Amanhã, quinta-feira, a concentração é 1h30 da tarde na Praça da Liberdade, e o desfile depois ele segue pela Avenida João Pinheiro, passa ali vai pela Afonso Pena e chega até a Praça da Estação. A dispersão é lá. Então, é um trajeto bacana, todo mundo que participa, né, das manifestações aqui em Belo Horizonte já está acostumado com esse trajeto, é o que a gente faz com muita alegria, mas também com muita garra e resistência. Então, todo mundo está convidado para ir lá. Tá? Então, a gente vai pedir as considerações finais da Ana Marta e vamos deixar rodar depois o samba enredo, que ele é muito, muito legal, muito atual, muito crítico ao que aconteceu, né? Mas tudo com muito humor, muito, muito alto astral. Então, gente, minhas palavras finais são agradecer mais uma vez a Ângela, ao Márcio, o top do Coletivo Alvorada, né, por essa conversa tão gostosa, tão bom conversar com bons interlocutores, né? Quero insistir no convite, reforçar o convite. Vamos lá, gente, é muito bonita, é uma das festas populares mais bonitas de Belo Horizonte, né? E quero concluir citando um verso do nosso samba enredo desse ano.
Se for loucura eu cuidar do meu país, o meu delírio se chama democracia. Demais, né? Demais. Olha só, então eu vou chamar os créditos finais e nós vamos deixar o samba enredo rodando até o final. E você não sai daí não, viu? Quem está nos assistindo, para vocês verem que legal que é. E reforçando, né? Todo mundo lá amanhã. É imperdível, gente. Ana Marta tem toda a razão. É uma das manifestações, é uma das festas, é um momento de congressamento, mas é um momento de luta também muito bonito, muito bonito. Bom, esse programa não aconteceria se não tivesse a produção técnica da Alexandra Badaró. Ele também não aconteceria sem a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma produção da Ação Coletiva Alvorada, esse coletivo que não para de trabalhar. Bom, gente, muito obrigada, Ana Marta, prazer e honra. E olha, a casa é sua, viu? Nos dá um toque toda vez que tiver alguma coisa que você acha que é importante a gente conversar, divulgar. A casa é sua. Vou dar sim. Minha querida. E parabéns pela luta e pelo desfile de amanhã. Márcio, muito obrigada por mais essa conversa, né, essa parceria nossa. Bom, gente, então ficamos agora com o samba enredo, né? Olha que legal. Sou cantando o milico de arreco, capiripaque com saruco de peru, e mostrar meu badular e o meu balangandã, milico de atabaque. Sou cantando o milico de arreco, capiripaque com saruco de peru. Fiz o L de luta, faço o de utopia. Fiz o L de labuta, faço a de alegria. Refazer a esperança, endossando o social. Pega a visão, salve saúde mental. E mostrar meu badular e o meu balangandã, repinique atabaque. Sou cantando o milico de arreco, capiripaque com saluco de peru. E mostrar meu badular e o meu balangandã, repinique atabaque. Sou cantando o milico de arreco, capiripaque com saluco de peru. Se for loucura eu cuidar do meu país, o meu delírio se chama democracia. A motosserra não arranca a raiz, está trincada na poesia. Índio com barriga cheia, sem milícia na favela, sem garimpo na aldeia. O pulo do cavalo azul ninguém cancela, galota pra botar fascista na cadeia. E mostrar meu badular e o meu balangandã, meu milico atabaque. Sou cantando o milico de arreco, capiripaque com saluco de peru. E mostrar meu badular e o meu balangandã, meu milico atabaque. Sou cantando o milico de arreco, capiripaque com saluco de peru. Fiz o L de luta, faço o de utopia. Fiz o L de labuta, faço a de alegria. Refazer a esperança, endossando o social. Pega a visão, salve saúde mental. E mostrar meu badular e o meu balangandã, repinique atabaque. Sou cantando o milico de arreco, capiripaque com saluco de peru. E mostrar meu badular e o meu balangandã, repinique atabaque. Sou cantando o milico de arreco, capiripaque com saluco de peru. É a luta antimanicomial, viva o 18 de maio! É isso, o nosso delírio é a democracia. Gente, muito obrigada, até semana que vem. Beijo, todo mundo amanhã lá no desfile. Tchau. Beijo, gente. Beijo para todo mundo. Tchau. Beijo, querida. Obrigada, tchau.